Olá, gente, bem-vindos. Você que é novo no canal. Hoje nós vamos aprender como escrever um parágrafo para dissertação, tese, monografia, TCC. Às vezes, o aluno que não está acostumado a escrever trabalhos acadêmicos, eles não têm muita experiência de como escrever um parágrafo. Então, vou dar um exemplo aqui desse trabalho como modelo. O título desse trabalho está assim, ó, o papel e as atribuições do engenheiro civil. Como que eu vou escrever de forma científica, né, o meu parágrafo? Então, assim, parágrafo nós sabemos que é feito por frases, né? Aqui tem uma frase. Por que tem uma frase? Tem um ponto aqui, ó. Então, isso aqui não é bom, viu, gente? Deixar um parágrafo com um ponto só. Então, o que eu quero dizer com isso? Começando daqui, olha, vamos fazer isso aqui, ó. Agora temos dois pontos. Eu vou só tirar essa marquinha aqui. Tá vendo? Agora sim. É bom que nós, quando escrevemos um texto científico, temos que escrever, não é uma camisa de força, mas sim uma regra que é bom ser seguida. Você ter no parágrafo um valor de 8 linhas. Olha, 2, 4, 6, 7, 8. Tá vendo? Então está muito bem aqui do jeito que eu fiz agora. Está muito bem dividido esse parágrafo, né? Vou lá explicar mais alguma coisa aqui sobre escrita científica. Veja que aqui no capítulo nós temos assim, ó, atribuições do engenheiro civil, tanto papel quanto atribuição do engenheiro civil. Então, engenheiro civil, uma palavra-chave, atribuição, uma palavra-chave, papel, uma palavra-chave. Nós vamos trabalhar no capítulo, ao longo, né, dos parágrafos, nós vamos falar sobre papel e atribuições do engenheiro civil. Então, o que acontece? Logo na primeira frase, o que nós temos que fazer? Falar, pode ser com suas palavras, o que é o papel do engenheiro civil, ou atribuições, tá bom? Então, você escreve: o curso de engenharia tem como objetivo, dentre várias, incitar a criatividade, fornecer ferramentas. Aqui você pode falar aquilo que você sabe, que é lógico, concernente aqui, ó, atribuições do engenheiro civil. Porém, como é um texto científico, você tem que embasar, você tem que ter citação de um autor para confirmar o que você disse aqui na primeira frase. Então, esse parágrafo aqui, se tivesse assim, ó, tá vendo? Aí a banca vai olhar e falar assim, você está falando isso da sua cabeça? Você está falando isso com base em quem? Aí, olha, aqui você está falando segundo o Basso e Pereira, né? Os engenheiros são, por excelência, identificadores. Então, você que está escrevendo esse parágrafo, você tem que ter cuidado em afirmar. Ao afirmar algo, você precisa citar um autor para embasar, fortificar, porque é um trabalho científico. Não é algo que você acha, que você ouviu. Você tem que embasar isso aqui, né, com um autor. Tendo explicado isso, eu quero explicar para você também que nós temos também uma técnica chamada TSAC, desenvolvida pelo Douglas Tibel. Então, ele ensina o seguinte, que no primeiro parágrafo você pode fazer um tópico frasal, isso aqui é chamado tópico frasal, é algo que você sabe, algo que você já ouviu, você pode colocar aqui nessa primeira frase, pode ser uma frase de 2 linhas, pode ser de 4, máximo de 3, tá, gente? Faça uma frase com máximo 3 linhas, aqui foi para 4, mas faça no máximo 3 linhas. Pode ser de 2, uma linha e meia. Falou algo sobre o seu tema, aí você vai em base, que é a sustentação, TSAC. Então, aqui a primeira frase, o primeiro período seria o tópico frasal, algo que você conhece, já ouviu falar, porém aqui você vai embasar, tem que ter um embasamento científico,
do que é engenheiro civil. Aí você vai colocar um autor, que é a sustentação. Sustentou, inclusive aqui, olha, está até errada aqui, olha. Está até errada essa sustentação aqui, viu? Por que está errado? Porque aqui tem um aspas, tá vendo? Então aqui está me dizendo que é uma citação direta curta. O que está errado? Ele não colocou a página. Uma citação direta curta tem que ter página 2009, supondo aqui, tá, gente? Página 10. Aí sim, o autor pode estar tanto fora quanto dentro. Lembrando que se está fora é porque está iniciando o parágrafo. Então é realmente está certo aqui, está fora, né, do parênteses, né? Porém, se tiver encerrando, por exemplo, se ele quiser colocar esse autor aqui, encerrando esse período, teria que ser tudo em caixa alta, Basso em caixa alta, Pereira em caixa alta, dentro do parênteses, o ano e página, tá? Então, basicamente isso, viu? Então, eu faço uma entrada falando aquilo que eu sei sobre atribuição. Você aí fazendo o seu capítulo, você vai falar sobre isso, né? Sobre o que está aqui no seu capítulo, no primeiro parágrafo. Vai depois, né? Na primeira frase do parágrafo, vai depois embasar com o autor. Aqui está certo do jeito que eu coloquei, tá? Citação indireta, você teria que apagar essas aspas, tá bom? Apagar as aspas, apagar a página. Aí agora assim, ó, do jeito como estava, só que aqui estava com aspas, vocês se lembram, né? Então aqui, olha, agora dá continua errado, mas vou colocar do jeito que estava o trabalho do aluno, tá? Mas aqui está errado do jeito que está, no que tange essa citação aqui com aspas, tem que ter página aqui dentro. Então aqui, voltando como estava assim, não é bom você deixar um parágrafo, às vezes, sem sustentar com a ideia de um autor. Você colocou algo aqui que você pensa, que você acha que é verdade, no próximo parágrafo, que é bom você escrever aqui em diante, sustentar com o autor. Aqui, a gente vê que ele colocou no segundo parágrafo. Também pode acontecer isso, dele escrever algo aqui no primeiro parágrafo e sustentar o que está dizendo aqui em cima, aqui embaixo. Também pode ser. Mas o importante é sempre trabalhar com uma sustentação logo após quando você afirma algo. Ok? Então é praticamente isso. Eu só dei um exemplo aqui de um parágrafo, pode ser assim também. Olha, disse algo aqui, sustenta. Sobre o quê? Sobre isso aqui. E depois, professora, o que eu faço? Depois, o que eu escrevo mais? Ora, seguindo a técnica TSAC, vou deixar para vocês no, na descrição do vídeo o link para vocês acessarem o Monográficos, porque no Monográficos você vai ser guiado passo a passo, cada parágrafo, a receber nota pelos seus parágrafos que você está escrevendo. E o Monográficos vai te dar toda essa pontuação que eu estou falando aqui para vocês, o Monográficos vai fazer. Entende? Por exemplo, o Monográficos vai falar que isso aqui está errado, ó. Porque essa citação aqui ele colocou como citação indireta, depois ele colocou aspas, depois ele não colocou aspas, então está errado, essa citação está errada, tá? Então aqui, o que eu farei da próxima vez? Bem, aqui você, supondo que você não vai colocar nenhuma citação aqui em cima, mas vai colocar aqui embaixo, você está sustentando o que você disse no primeiro parágrafo. Então, no primeiro parágrafo, eu posso dizer aquilo que eu sei sobre a atribuição de engenharia civil. Posso escrever isso aqui no primeiro parágrafo. No segundo, eu sustento com o autor, sustento o quê? Aquilo que eu disse aqui no primeiro. Segundo base, engenharia civil é isso, isso, isso. E no terceiro, o que eu faço? Eu posso argumentar aquilo que ele disse aqui, tá?
Porque aqui, ó, no segundo parágrafo, eu estou argumentando o que ele disse aqui, sabe? Eu estou argumentando a minha ideia que eu coloquei aqui, eu estou argumentando aqui embaixo, com os autores Baso e Pereira. No terceiro parágrafo, o que eu faço? No terceiro parágrafo, eu posso argumentar o que eu disse no segundo. Conforme citado acima, por exemplo, aqui nesse terceiro, né? Conforme citado acima por Baso e Pereira, o autor quis dizer que engenharia civil significa isso, isso, isso. Aí depois ponto. E continua a frase, né? Argumentando também. Essa argumentação você pode trazer uma citação direta curta. Por exemplo, na segunda frase do terceiro parágrafo, sabe? Colocar aqui. Aí coloca, né, claro, os nomes dos autores, aí coloca no final do texto também, pode ser. Por exemplo, ficaria, supondo que seja Baso, no final do texto tem que ser assim, ó, citação direta curta, né? Ó, ano primeiro, né? Supondo, tá? Só suposição, mas é assim que se faz, no final da frase. Entenderam? Eu vou só aqui desfazer. Não é bom deixar parágrafo assim, não. Isso aqui é uma frase, tá, gente? Parágrafo tem que ter no mínimo 2 pontos, como eu expliquei aqui. Então, escreva, pode ser mínimo de 4 linhas, máximo de 8 linhas no parágrafo, tá bom? Então, aqui eu posso argumentar aquilo que Baso disse aqui, dizendo assim, ó, conforme citado acima por Baso e Pereira, aí eu explico aqui no terceiro parágrafo aquilo que Baso e Pereira disse aqui, olha. Né? Explico com as minhas palavras, depois coloco uma argumentação com uma citação direta, como vocês viram fazer, colocando a referência no final da frase, com letras maiúsculas, caixa alta, porque eu coloquei a referência no final da frase. Vocês estão me compreendendo como é que é a, a construção de um texto científico? Então é importante você saber disso. E o quarto parágrafo, o que eu faço? Você me explicou que no primeiro parágrafo eu posso colocar a primeira frase com as minhas palavras, na segunda frase eu posso sustentar com o autor. Se você sustentar com o autor aqui em cima, pode trazer uma citação indireta aqui embaixo, argumenta no terceiro parágrafo. Sempre assim, seguindo a técnica TSAC, que é tópico frasal, sustentar com o autor, né? TSAC, tópico frasal, sustenta com o autor, argumenta e conclua. Ah, Ziane, mas professora Denisiane, esse parágrafo, esse capítulo vai ficar pequeno se eu só fazer isso. Então, você vai repetindo. Vai colocando mais um tópico frasal, vai argumentando, sustentando, até que você acha que deu, que colocou ali os autores que você estudou sobre engenharia civil, no caso, o seu tema, né? Aqui só para trazer uma ideia. Então, reforçando para vocês, aqui, por exemplo, o que o aluno seguiu? O aluno seguiu o seguinte: aqui ele colocou um tópico frasal, sustentou o TS, argumentou a ideia aqui, e aqui ele trouxe novamente uma sustentação. Então, ele repetiu. Pode acontecer isso? Pode. Depois de argumentar, eu posso trazer mais uma citação aqui, ou seja, mais uma sustentação. Trouxe uma sustentação aqui, eu vou argumentar. Argumentei a ideia aqui de Baso Pereira, tá na hora de eu fazer uma citação forte, uma citação direta longa. Tá, gente? Então, eu trouxe uma citação direta longa, o que eu tenho que fazer? Argumentar no próximo parágrafo sobre essa citação aqui. Por que isso é importante, gente? Para não, você não dizer para a banca que você está tendo um recorte no seu trabalho. Tem alunos que colocam uma citação embaixo da outra.
Não é bom você fazer isso. E aqui, gente, está faltando isso, olha. Faltando a referência bibliográfica. Vou colocar aqui baso, mas outra coisa que eu quero falar para vocês é que isso não pode ocorrer. O que, que não pode ocorrer? Por exemplo, ó, tem que ter isso aqui no final, tá? E o aluno não colocou. Então, só para dizer aqui para vocês sobre as referências, tudo certinho. Algo que eu iria falar para vocês é na escrita científica, se você colocou Baso e Pereira aqui, não fica colocando sequencialmente o mesmo autor, por quê? Primeiro, a banca vai falar, ué, você só pesquisou um autor? Não, coloque aqui, gente, o nome de um autor diferente. Aqui você já colocou Baso e Pereira, coloque outra sustentação que fale sobre engenharia civil, mas um outro autor que fale do mesmo assunto. E aí você vai dialogando, sabe? Vai trazendo ideias de autores diferentes. Que ideias? Eu não sei mais o que escrever, sabe? Você vai pegar outros autores que vão falar sobre isso aqui, olha. E vai colocando a citação indireta. O que é uma citação indireta? É você escrever com as suas palavras aquilo que o autor disse lá no livro dele, sobre engenharia civil. Então não faça citações sequenciais do mesmo autor. Por quê, gente? Isso é plágio sequencial, viu? Plágio sequencial, porque nós temos vários tipos de plágio. Quando você faz uma referência errada, por exemplo, aqui não colocou a referência, sabe? Errou na referência, também está cometendo plágio. Porém, eu digo assim, ó, colocar o autor aqui embaixo, o autor aqui, mesmo autor, é plágio sequencial. Evite isso, tá? Evite isso no seu trabalho. Então, só amarrando aqui para concluir para vocês, um capítulo, o capítulo 2.1, tá vendo? Ó? Ele ocupou aqui mais ou menos uma folha e meia. Tá bom, gente. Não precisa escrever muito para uma, a não ser, tá? A não ser que você queira discorrer, sabe, sobre o assunto. E às vezes, para ter, tese de doutorado, faz necessário escrever 4 períodos aqui, ou seja, 4 frases no parágrafo. Realmente vai ficar grande, extenso. Então, com certeza vai ocupar. Você pode fazer um capítulo com 4 folhas e até com mais, dependendo. Aqui, lógico, é um capítulo, mas eu digo assim, é um tópico do capítulo 2, né? Então, não precisa, o que eu quero dizer aqui, melhorando o que eu disse, não precisa escrever muito para um tópico, né? Ó, tá vendo? Terminou aqui, vai para o outro tópico, subtópico do capítulo 2.1, que é o capítulo, na verdade, o que chamamos aqui de capítulo terciário. Tá vendo? Ele é a continuidade deste assunto aqui. Então, se você tiver com dúvida dessa explicação, faça comentários do vídeo, tá? Se te ajudei, se você tem alguma dúvida, nós vamos te ajudar, tá? Aqui como é que ele terminou esse tópico aqui, ó? Tópico frasal, sustentação, argumentou, o autor aqui assim, trouxe mais uma citação indireta, ou seja, ele falou com as palavras deles, a palavra do autor. Aqui ele trouxe uma argumentação daqui de cima da citação direta. Aqui agora ele está na hora de colocar uma citação direta, tá, gente? Quando é a hora de eu colocar a citação direta? Ora, quando você faz uma citação de um autor e você argumenta, né, trouxe aqui uma sustentação, argumentou aqui, você pode trazer agora uma citação direta, lógico. Então, sempre assim, citação, argumenta. Citação, argumenta. Ok? Porque o seu trabalho vai ficar rico. Quem vai te ensinar muito sobre isso é o Monographs. Ele vai te dar ponto
te dá ponto naquilo que você escreve. Então, o link está na descrição do vídeo para você conhecer. E tem também um cupom de desconto para você ganhar um desconto aí, tá? De 10% com o desconto que eu vou dar para vocês conhecerem o Monográficos. O Monográficos te ensina tudo isso. Aqui vocês podem ver que ele seguiu a técnica TSAC. Olha, ele colocou aqui uma citação direta. Aqui embaixo, ele sustentou aquilo que ele disse acima. E por fim, ó, ele traz aqui mais um tópico frasal e aqui ele conclui, tá? Então é basicamente isso, como que você vai desenvolver os tópicos do seu capítulo, tá? Que o capítulo 2, tá vendo? É um capítulo, aí tem os tópicos e os subtópicos, tá? Monográficos te ensina todas essas questões. Eu espero que você goste desta aula. E o que é bom do Monográficos? O bom do Monográficos é que você vai ser orientado 24 horas. Você vai fazer o trabalho meia-noite, o Monográficos está lá te instruindo sobre isso aqui, ó. Escreva mais, tem poucas palavras. Não é bom escrever com um ponto só. Escrever uma frase longa, escreva mais, mínimo de 2 pontos. Agora é hora de fazer uma citação com o autor, uma citação direta, indireta, você errou. Te dá pontuações dizendo onde você errou, onde você acertou no seu trabalho. O monográfico vai te ajudar você a achar autores para o seu trabalho, referencial teórico para você escrever. Então, é muito bom, gente. O monográfico é ótimo. Então, gente, eu sou a professora Lenisiane, é um prazer, tá, estar aqui ensinando essas coisas para vocês. Tem muito mais para a gente aprender. Diz aqui se você gostou, qual vídeo você gostaria que fosse feito para você que está escrevendo seu TCC, tese, monografia, artigo científico, ok? Tem uma, tem uma boa tarde, né? Que Deus abençoe seu trabalho, que Deus abençoe seus estudos. Eu espero ter contribuído para a sua aula. Bons estudos!